Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nas últimas lições nós estamos estudando aí uma série de lições sobre funções internas que fazem parte do próprio Excel e que eu posso utilizar dentro do VBA. Na verdade, todas as funções de planilha do Excel você pode usar dentro do VBA, o que te dá um poder muito grande para fazer cálculos, fazer simulações, etc. Tudo que você pode fazer numa planilha e muito mais você pode fazer dentro do VBA. Nessa lição nós vamos estudar duas categorias de funções, as funções para trabalho com datas e horas e funções de cálculos básicos matemáticos. Vamos ver sintaxe e alguns exemplos de uso. As funções de data e hora que nós vamos ver, todas essas funções aqui, eu vou explicar a sintaxe de cada uma e alguns exemplos. E aqui as funções matemáticas que nós vamos ver, algumas funções para cálculos com logaritmo, seno, cosseno, aquelas operações matemáticas todas que a gente aprende lá no segundo grau. O detalhe é que funções que têm as funções chamadas trigonométricas, tais como cosseno, seno, tangente, você tem que passar o valor, esse parâmetro, em radianos, não em graus. Então, para converter graus para radianos, você multiplica o valor em graus por π, o valor da constante universal π, que é 3,14, e divide o resultado por 180. Isso aqui não tem a ver com VBA, isso aqui é lá a matemática do segundo grau, mas nós vamos ver alguns exemplos. Tá? E aqui alguns exemplos de uso que depois eu vou mostrar na prática também. Então vamos lá para o nosso material de apoio. Aprender a usar algumas funções de data e hora e também funções matemáticas e trabalhando sempre da mesma maneira. Tem aquela nossa macro teste que nós estamos usando há várias lições, por isso que se você pulou alguma lição, não faça isso, volte, assista todas em ordem. Eu vou lá na macro teste, apago o código dela, coloco o código que eu quero testar e executo para ver se está tudo ok. Ok? Vamos lá então. Primeira função que nós vamos estudar, a função date, ela retorna a data que está no computador, que está no teu Windows. Não precisa passar nenhum parâmetro para essa função e nós até já utilizamos ela em alguns exemplos anteriores. Aqui um exemplo de execução de uso da função date. Vou lá para minha macro teste. Tá? Lembrando que como acessar a macro teste, como testar, isso que tudo já foi visto nas lições anteriores. Essa macro teste nós criamos dentro dessa pasta de trabalho aqui, ó. Módulo 5, exemplos básicos VBA. E lá dentro dessa pasta de trabalho, dentro do módulo 1, está a nossa macro teste. Então aqui um exemplo. Uso uma message box, esse texto é fixo, o que está entre aspas é fixo. E uso a função date. Quando a função não tem parâmetro, você teria que abrir e fechar o parênteses para indicar que não tem parâmetro, não passa nada para ela. Mas quando eu saio da linha, ele tira o parênteses, indicando que não precisa de abrir e fechar o parênteses quando não tem parâmetro. Tá? Se eu executar aqui, o que ele vai retornar? A data atual do sistema, desse computador que eu estou utilizando. Vou dar um F5 para executar. Data do sistema, 21/4/2007.
Feriado de Tiradentes, sexta de noite, estou gravando essa videoaula para vocês. Então a função date simplesmente retorna a data do sistema. A função time, como não é de se surpreender, é fácil de adivinhar o que ela faz, ela retorna a hora do sistema. Então vamos ver essa função em execução. E também não tem parâmetros, é só time. Vou lá na minha macro teste, apago o código anterior, ponho o nome e executo. Hora do sistema, 21 horas, 27 minutos e 41 segundos. Se eu executar de novo daqui a pouco, ele já atualizou, ó, 21, 27 e 47 segundos. Ele pega a hora no momento exato em que é executado. Então, date retorna a data e time retorna a hora que está no computador. Vamos ver, o que mais que temos aqui? A função day. Ela recebe como parâmetro uma data e retorna um número entre 1 e 31, indicando o dia do mês. Formato: função day com y e passa como parâmetro ou um valor de data ou uma função que retorna uma data. É um exemplo aqui, ó. Lá na nossa macro, o que faz esse nosso exemplo de código aqui? Apago o código anterior e coloco esse exemplo. O texto é fixo, né? Eu coloco qualquer coisa, dia do mês. Quando vou juntar mais de uma parte no message box separadas por um e-comercial, espaço antes, espaço depois, a função day e passei como parâmetro a função date. O que acontece aqui? Ele executa a função date, obtém a data do sistema e essa data é passada como parâmetro para a função day, a qual retorna somente o dia. Como vocês viram que eu estou no dia 21, o resultado disso aqui vai retornar 21. Dia do mês, 21. Ah? Deixa eu só ir para uma outra planilha aqui, para ele não ficar mostrando aquela planilha lá para vocês. Agora sim. Então a função day com y retorna apenas o dia da data passada como parâmetro. Poderia passar uma data diretamente. Passar uma data aqui, 31/10/2016. O que ele vai retornar? Somente o dia, que é o dia 31. Vou executar ela aqui, vamos ver o que ele faz. Ó, dia do mês. Opa, por que ele retornou 30? Estranho, era para retornar dia 30. Ele retornou 30, era para retornar 31. Você tem que botar essa data entre aspas, será que é isso? 31/10/2016. Agora sim, tem que passar o parâmetro data entre aspas, daí ele se acha. Passar uma outra data aqui, 15/12. Ele vai retornar apenas o dia, que é o dia 15. Agora sim, simples, né? Não tem muito mistério. Mais uma função, temos aqui a função mount. O que faz a função mount? Se day retorna apenas o número do dia, mount retorna apenas o número do mês da data passada como parâmetro. Vamos ver então, vou lá na minha macro teste, apago o que tinha antes. Mês do ano, mount, e de novo usei a função date. A função date é executada primeiro e retorna como parâmetro para a função mount a data que está no computador. No caso aqui está 21/4/2017, que é o dia que estou gravando esse vídeo. Qual é o mês? 4. Então isso aqui, a função mount vai retornar o número 4, que é o mês atual. Agora, se eu passasse como parâmetro uma data fixa, aqui, 20/12/2016. Vai retornar apenas o mês, que é o mês 12. Vamos executar? Ó. Então, day retorna apenas o dia, mount retorna apenas o mês. Não tem muito segredo, né? A função now, ela retorna a hora e a data do sistema. Lembra que time retorna a hora, date a data e tem a função now que retorna a data e a hora. Vamos ver isso aqui em execução então. Vou lá para minha macro teste, apago o que estava lá. Data e hora do sistema. A função now vai retornar os dois. Vamos ver que data e hora eu estou gravando este vídeo. Executei. 21/4/2007, às 21 horas, 31 minutos e 47 segundos. Bem simples também, né? Tem muito que comentar. A função mountName, ela recebe como parâmetro uma data, um número indicativo
do mês do ano, 1 é janeiro, 2 é fevereiro, até 12 que é dezembro, e um segundo parâmetro que pode ser verdadeiro ou falso. Se o segundo parâmetro for verdadeiro, o nome do mês será exibido abreviadamente. Se não for passado o segundo parâmetro, assume automaticamente o valor falso e exibe o nome do mês por extenso. Então, 2 parâmetros. O número do mês, para ele retornar um nome, claro que tem que ser um número de 1 a 12. E o segundo parâmetro, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, é para abreviar. Se não for informado o segundo parâmetro ou for informado falso, é para não abreviar. Vamos ver o exemplo? Olha aqui. Vamos lá para a nossa macro teste. Apago a linha que tinha antes. Ponho a nova. Mês do ano. Uso a função mountName. A função date retorna a data do sistema. Olha aqui que eu estou usando uma função dentro da outra. Estou usando o date como parâmetro para mount. O que ele faz? O date vai retornar a data. A função mount pega apenas o número do mês da data retornado. E esse número é passado como parâmetro para a função mountName para ela mostrar o mês correspondente. O que ele vai mostrar? Abril. Então a data aqui vai retornar 21/4/2017. A função mount vai retirar apenas o mês 4, e esse número 4, resultante disso aqui, é passado como parâmetro para mountName, que retorna o nome do mês 4, que é abril. Se eu quisesse que fosse abreviado, eu colocaria vírgula true, que é verdadeiro o segundo parâmetro, que indica que é para abreviar. O que ele vai retornar agora? Apenas ABR, o mês abreviado. E você pode também passar diretamente o número do mês como parâmetro. Por exemplo, passar 10, que é outubro, e true é porque é para abreviar. Se eu executar, out, de outubro. Ou se eu não passar o segundo parâmetro, ou passar como false, ele não vai abreviar. Aí ele mostra o mês outubro por completo. Ok, pessoal? Mais uma função que não tem grandes mistérios. É muito fácil de utilizar. mountName. Recebe como parâmetro um número e retorna. Aqui o único detalhe é que se você fornecer um número que não corresponde, por exemplo, 15, não existe o mês 15. Aí ele vai dar um erro em tempo de execução. Só existe mês até o 12. Então tem que ter esse cuidado na hora de usar a função. A função hour recebe como parâmetro uma hora e retorna um número entre 0 e 23, indicando a hora da hora completa que foi passada. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo dele aqui mesmo. Que hora é agora? A que hora do dia eu estou gravando essa videoaula? Vou lá para macro, apago o que tinha antes. Message box, hora do dia. A função time retorna a hora do sistema, já vimos isso antes. E a função hour retorna apenas o número da hora, não retorna os minutos e nem os segundos. 21 horas, 9 horas da noite. Lembrando que o relógio do Brasil é o relógio de 24 horas. Não é que nem o relógio americano, que é 12 horas antes de meio-dia e 12 horas depois de meio-dia. Então, hour retorna apenas o número da hora atual. E agora temos uma função um pouquinho mais elaborada, que é a função dateDiff. Essa função pode ser utilizada para determinar o número de intervalos em dias, trimestres, semestres, anos, entre duas datas. A sintaxe dessa função é dateDiff, o primeiro parâmetro intervalo, data inicial e data final. O que é esse parâmetro intervalo? É uma string que diz que tipo de intervalo eu quero retornar entre as duas datas. Por exemplo, é esse parâmetro que define se queremos calcular o número de dias ou o número de meses ou o número de anos entre duas datas. Na tabela a seguir temos os valores possíveis para o parâmetro intervalo. Quais são esses valores? Se for y, tem que ser exatamente assim, não é um y só, tá? São 4y. É para calcular a diferença em anos. Se for um q, diferença em trimestres. M, diferença em meses. Y, dias do ano, que é o mesmo que em dias. A gente usa normalmente D.
W para calcular a diferença em semanas, WW, mesma coisa que semanas. H é para calcular a diferença em horas, N em minutos e S em segundos. A título de exemplo, vamos calcular o número de meses desde o descobrimento do Brasil até a data de hoje, que é 21 aliás, o descobrimento do Brasil é amanhã, né? Dia 22. Então, até dia 21 de abril de 2017, tá? Para isso, utilizaríamos o seguinte comando. Lembrando que a data do descobrimento foi 22/4/1500. Tá? Então, vamos aqui na macro e vamos usar a função datediff. Quero saber a diferença. Vamos aqui para ter um espaçozinho. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Para que caiba toda na tela. Quero saber a diferença, datediff. Diferença em quê? Em dias, anos, em meses. Por isso o M, que da nossa tabelinha anterior, ó, o primeiro parâmetro indica a diferença em que períodos? Em meses, entre a data do descobrimento, data inicial, e a data de hoje, que é 21/4/2017. Então ele vai dizer esse comando, quantos meses, para o primeiro parâmetro eu falei M, entre a data do descobrimento, 22/4/1500, e a data de hoje, 21/4/2017. Vamos executar, ele vai dizer que se passaram 6.204 meses, desde a data do descobrimento até a data de hoje. De hoje é que eu estou gravando essa videoaula, até 21/4/2017. Tá? Vamos modificar um pouco o nosso exemplo e calcular o número de horas desde o descobrimento. Basta modificar o primeiro parâmetro, trocar o M, que era o número de meses, para H, que é o número de horas. Então vamos lá. Altera aqui, é só alterar o M por H. Manda executar. Aí tem que alterar o texto, mas tudo bem. O número de horas é 4.531.920. 4.531.920 horas, desde o descobrimento do Brasil até esse instante em que eu estou gravando esse vídeo. Aqui o texto que você coloca entre aspas pode ser qualquer coisa, apenas para atualizar eu ia colocar número de horas desde o descobrimento. Ah, e aí executa. Vai calcular aquele valor ali certinho. Muito bem. Que mais que nós temos aqui? O resultado desse comando, tá, vamos modificar um pouco, calculamos o número de horas. E assim eu poderia calcular o número de qualquer período, o número de mês, o número de trimestre, o número de dias, quantos dias transcorreram desde o descobrimento até o dia de hoje. Bastaria usar para primeiro parâmetro o D, que dá a diferença em dias, desde o descobrimento até hoje. Então aqui número de dias. Executo. Tivemos aí 188.830 dias desde o descobrimento do Brasil até o dia de hoje, 21/4/2017. Muito bem. A função datediff acho que não tem grandes segredos, fácil de utilizar. Função dateadd. Esta função pode ser utilizada para determinar uma data futura, com base em uma data fornecida. O tipo de período a ser acrescentado, dias, meses, anos, etc. E o número de períodos a serem acrescentados. A sintaxe é dateadd, intervalo. É aquele primeiro parâmetro que define quais intervalos nós vamos calcular. Se é em anos, trimestre, é a mesma tabelinha do datediff. O número de intervalos, que eu quero saber em que data vai ser tantos intervalos a partir de uma data fornecida. O parâmetro intervalo é uma string que diz que tipo de intervalo vamos acrescentar. Aqui nessa tabelinha, os valores possíveis para o parâmetro intervalo. E é este parâmetro que define se queremos acrescentar um número específico de dias, meses, anos, trimestres, semanas, etc. Tá? A título de exemplo, vamos calcular a data em que tivemos um período de 1000 meses após o descobrimento do Brasil. Então vamos lá. Em que data aconteceu 1000 meses após o descobrimento? Apago o que eu tinha aqui. Aqui. 1000 meses após o descobrimento. Vou tirar um pouquinho do texto aqui, tá? Dateadd. Eu quero a diferença em meses. Que data vai ser
Mas quantos meses? 1000 meses. A partir de que data inicial? 22 de 4 de 1500. Então o DateAdd vai me dizer que dia transcorreram 1000 meses desde 22 de 4 de 1500. Se eu executar, foi no dia 22 de 8 de 1583. Tá? Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Vamos modificar um pouco o nosso exemplo e calcular a data em que teremos passado 1 milhão de dias após o descobrimento. Aí uso esse comando aqui, ó. Vou lá, apago o que tinha antes. Ó, 1 milhão de dias. Vou tirar um pouquinho do texto para que caiba todo o comando na tela. DateAdd, primeiro parâmetro. Eu quero 1 milhão de quê? De dias, de meses, de anos, de trimestres, de semanas. D para indicar que é dias. Quantos dias? A partir de que data? A partir de 22 de 4 de 1500. Então o DateAdd vai retornar qual a data em que será exatamente 1 milhão de dias após a data de 22 de 4 de 1500. Executei, vai ser na data de 19 de 3 de 4238. Longe ainda, né? Nós estamos no ano 2017, então tem muito tempo até transcorrer 1 milhão de dias desde o descobrimento. Bem simples também de usar a função DateAdd. A função year recebe como parâmetro uma data e retorna um número que indica o ano daquela data. Também absurdamente simples. Vamos ver um exemplo aqui na nossa macro teste. Apago o que tinha antes. Ano atual. Função date retorna a data do sistema e a função year retorna apenas o número do ano dessa data. Se eu executar aqui, tem que ter o cursor dentro da macro, né? F5, aí sim. Ano 2017. Ou você pode, ao invés de retornar a data do sistema, passar uma data específica. Por exemplo, 31 de 10 de 1970. E ele vai retornar apenas o ano, no caso 1970. Ó, também bastante simples, né? A função year. Temos a função weekday, que ela recebe como parâmetro uma data e um parâmetro opcional, que indica qual o primeiro dia da semana. Se este parâmetro for omitido, o primeiro dia da semana será considerado o domingo. O valor para o primeiro dia da semana é 1, o segundo dia é 2 e o terceiro é 3 e assim por diante. Então tem dois parâmetros, uma data e um parâmetro que indica qual é o primeiro dia da semana. Se esse parâmetro for omitido, ele vai assumir como primeiro dia da semana o domingo. Vamos ver uma mensagem aqui, um exemplo. Aqui, apago o que tinha antes e ponho esse novo. Dia da semana. Aqui, ó, 31 de 12 de 1999. Que dia da semana foi esse? Vou executar. Foi o sexto dia da semana. Então, como eu não passei o segundo parâmetro, ele assumiu que o primeiro dia é domingo, que o segundo é a segunda, que o terceiro é 13 e assim por diante. Tá? E aqui a gente pode começar a combinar um pouco os comandos. Vamos supor que eu quisesse retornar em que dia ocorreu uma determinada data. Então vamos aqui, ó. Vou declarar uma variável x, res, dia da nome do dia. Nome do dia. E essa variável vai ser como string. Dimension, nome do dia, res string, tá? E vou declarar uma variável x que vai ser do tipo inteiro, tá? Para essa variável x, eu vou atribuir o dia da
semana usando a função weekday name, tá? Nós acabamos de usar aqui, ó, weekday. Aqui, volta para cá, x igual a weekday, e vamos passar como parâmetro a uma determinada data. Quero saber que dia da semana é essa data, tá? E agora vamos usar o select case que nós aprendemos antes. Select case x. Case 1, então, nome do dia igual a domingo. Como eu não passei o segundo parâmetro, ele assume que é o domingo. Dia, nome do dia. E aqui só vamos identar um pouco aquilo que eu falei antes para a gente saber. Tá? Agora vamos voltar aqui. Case 2, nome do dia igual a segunda. Segunda-feira, né? Segunda, vou fazer direitinho. Case 3, nome do dia igual terça-feira. Puta que tá difícil. Feira. Case 4, nome dia igual quarta-feira. Viram que eu estou usando aqui que eu estou usando uma função e depois usei uma estrutura select case para retornar o nome do dia de acordo com o número retornado pela função. Nome dia igual a quinta-feira. Case 6. Até eu vou tirar essa linha em branco aqui para que caiba tudo na tela. Só deixar identado assim para indicar o que é cada um. Case 6, nome dia igual sexta-feira. E case 7, nome dia igual sábado. E aqui o end select. E aqui eu dou uma message box. Message box. O dia da semana, o dia da data passada, caiu em um ou uma, né? 2 pontos e o nome dia. Então eu vou passar uma data aqui para weekday como parâmetro, e esse vai retornar um número que indica o dia da semana. E aí eu usei um select case para, com base no valor retornado, dizer se o dia 1 é domingo, se o dia 2 é segunda-feira e assim por diante. No nosso caso aqui, vamos ver que dia caiu 31/12/1999. Opa, variável não definida. Aqui, ó, eu botei nome do dia e aqui eu usei nome dia. Então, cancela aqui, redefinir e só altera aqui, nome dia. Viram que legal? Até que deu esse erro pelo seguinte, ó. Como eu estou usando o option explicit, eu tentei usar uma variável aqui que não estava declarada aqui. E ele não deixou, deu erro. Legal, vamos executar de novo. O dia da data que foi passada caiu numa sexta-feira. Agora vamos ver aqui, vamos passar uma outra data. Dia 31 de março de 1927. Que dia foi? Foi uma quinta-feira. Viram que legal, pessoal? Combinando então um pouco de lógica e os comandos básicos do VBA, dá para fazer pequenos milagres, tá? Por isso que eu estou insistindo com vocês, mostrando bastante exemplos, para que vocês possam fixar e entender essa sintaxe, essa lógica do VBA. E nós daqui usamos apenas o que estudamos até agora, não tem nenhuma novidade. A função weekday, declaração de variáveis, uma estrutura select case e um message box. Legal? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? A função weekday name, ela recebe como parâmetro um número indicativo do dia da semana e um segundo parâmetro, que pode ser verdadeiro ou falso. Se o segundo parâmetro for verdadeiro, o nome do dia da semana será exibido abreviadamente.
Se for omitido, ele considera como falso e não abrevia. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Message Box. Vamos ver que dia é hoje que eu estou gravando esse vídeo. Vocês até já sabem que dia é, mas vou apagar aqui o que tinha no anterior. Dia da semana. O sexto dia, que dia é? E o false aqui é para ele não abreviar. Que dia é o sexto dia da semana? É uma sexta-feira. Por quê? O domingo é o primeiro, a segunda é o segundo e assim por diante até a sexta-feira, que é o sexto. E o primeiro dia da semana, que dia é? Manda executar. É o domingo. Tá? Então esse é um padrão que nós usamos no Brasil. Se o primeiro dia da semana for um outro dia, aí você tem que readequar. E se eu passar como segundo parâmetro aqui, true, é em inglês, né? Não é verdadeiro em português. Ele vai abreviar o dia. Ao invés de domingo, ele vai mostrar dom. E o quarto dia da semana, que dia é? Qua, a abreviatura de quarta-feira. Agora, se ao invés de true eu colocar false, ele exibe o dia por extenso. Também não tem muitos mistérios para usar a função weekday name. Tá? Agora, com isso, nós encerramos as nossas funções para trabalhar com data e hora e vamos ver aquelas funções matemáticas da tabelinha que eu coloquei lá. O ABS retorna o valor absoluto sem sinal de um número. Então, se você passar um número negativo como parâmetro, ele retorna o número em si sem o sinal de negativo. Aqui algumas funções para cálculos logaritmos e trigonométricos. Cosseno. O RND ele retorna um número aleatório entre 0 e 1. Aqui retorna um número inteiro indicando o sinal do número. Retorna -1 para números negativos e 1 para números positivos. Seno, a raiz quadrada e a tangente. E aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Por exemplo, a função ABS retorna apenas o número, sem o sinal negativo. ABS, passando como parâmetro, menos 2.350, retorna só o valor. Arco tangente de 2, lembrando que o valor, quando é seno, cosseno, as funções trigonométricas devem ser passado em radianos. RND vezes 10 gera um número aleatório entre 0 e 10. Cada vez que você executa, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 10. Até vou fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos lá para a nossa macro teste. Vou pegar aqui um message box e vou usar a função RND vezes 10. Aí cada vez que eu executo, ele vai gerar um número aleatório diferente entre 1 e 10. Ó, 7,055. Executei de novo, 5,33. Executei de novo, 5,79. Executei de novo, 2. É aleatório, é um número entre 1 e 10. Quisesse gerar números entre 1 e 100, RND vezes 100. 30,19. 77, viram? Ele 1,40. 77. É um número realmente aleatório. Ah? Muito bem. Era basicamente isso, pessoal. Não tem muito o que falar sobre as funções. São bem simples de serem utilizadas, tá? Apresentei a sintaxe de cada função, alguns exemplos lá no VBA. Espero que essa lição tenha trazido informações novas e úteis para vocês e que vocês possam ter entendido sem maiores dificuldades. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante.
isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!